Bem-vindo ao segundo vídeo da nossa série, falando sobre verificações que o EBERIC não faz. Meu nome é Pedro Santana, eu sou engenheiro civil e especialista em estruturas, e vou estar acompanhando você ao longo dessa série de vídeos. No vídeo passado, no primeiro vídeo, nós falamos sobre análise linear com redistribuição, que ela é simulada no EBERIC através da aplicação de nós semirrígidos. Nesse vídeo nós vamos dar meio que uma continuidade, meio que um passo a mais. Nós vamos falar sobre análise plástica. Ela também pode ser simulada a partir da aplicação de nós semirrígidos, mas ela também requer algumas verificações extras, certo? Bom, na aula passada a gente viu, né, que quando a gente está trabalhando com análise linear com redistribuição, a norma impõe certos limites. Por exemplo, quando a estrutura de nós móveis, eu só posso reduzir 10% dos momentos fletores. Quando a estrutura de nós fixos, eu posso reduzir até 25%. Então eu tenho essas limitações, não posso redistribuir mais esforço do que isso. A norma diz para a gente que pode ser adotada redistribuição fora dos limites estabelecidos nessa norma, ou seja, a gente pode ultrapassar esses limites que eu acabei de mencionar, desde que a estrutura seja calculada mediante o emprego de análise não linear ou de análise plástica, com verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas plásticas. Rótulas plásticas que está chamando aqui são justamente aquelas seções onde a gente está reduzindo o momento fletor negativo. Tá? A gente vai estar liberando que haja uma rotação nessas seções. E a gente tem que verificar se a seção tem capacidade de rotação suficiente para redistribuir aquele tanto de esforço que a gente está tentando redistribuir. Certo? E isso é um cálculo meio complicado de ser feito. Depende de um ábaco, depende de você calcular a rotação dessa seção, que é algo que o EBERIC não te fornece automaticamente, entendeu? Só que para isso tem uma solução. A própria norma, a própria NBR 1118 de 2014, ela deixa uma brecha. Ela diz o seguinte, ó, é dispensada a verificação explícita da capacidade de rotação das rótulas plásticas prescritas acima, desde que a posição da linha neutra seja limitada em x sobre d menor ou igual a 0,25 para FCK menor ou igual a 50 MPa. E x sobre d menor ou igual a 0,15 para FCK entre 50 e 90 MPa. Certo? Então vamos ver aqui exemplos disso aqui na prática. FCK 25 MPa, FCK bastante usual. Posição da linha neutra 7 cm, altura útil 35. X sobre d vai dar 7 sobre 35, vai dar 0,2. Fica abaixo de 0,25, que é o limite para esse FCK. Então, capacidade da rotação da rótula plástica atendida. Agora, um segundo exemplo, ainda com FCK de 25 MPa, só que agora a linha neutra está com 10 cm. D permanece com 35. Eu fazendo x sobre d, eu vou chegar no resultado final de 0,28, ultrapassando o 0,25, que seria o meu limite normativo. Então, nesse caso aqui não atende, eu não poderia aplicar análise plástica nesse caso. O que eu poderia fazer caso seja realmente fundamental que eu aplique análise plástica nessa seção? Eu posso fazer a mesma coisa que a gente fazia lá na faculdade, quando a gente tinha uma viga calculada no domínio 4 e a gente queria trazê-la de volta para o domínio 3. A gente pode, por exemplo, aplicar, né, adotar armadura de compressão, ou a gente pode aumentar a altura da seção. Veja bem, se eu colocar armadura de compressão, né, eu vou diminuir a parcela comprimida do concreto, porque eu vou ter o aço ajudando a resistir aos esforços de compressão. Então eu diminuiria o x. Isso seria benéfico para eu conseguir diminuir o x sobre d. E aumentando a altura útil da seção, vamos supor que aqui a altura da seção tenha 40 centímetros. E a altura útil foi 35. Se eu aumentar a seção de 40 para 45, teoricamente minha altura útil vai aumentar de 35 para 40. Só de aumentar de 35 para 40, eu já teria que 10 sobre 40 daria 0,25, já atenderia a norma. Atenderia no limite, mas já atenderia a norma. Tá? E além disso, ao aumentar a altura da seção, a gente acaba também diminuindo aqui a linha neutra. Certo? Então a gente ficaria até com uma certa folguinha aqui ainda. A gente ficaria abaixo de 0,25. Não posso deixar de falar também no item 14.5.4. Ele é muito importante. É um item da NBR 1118 também que fala sobre análise plástica. Ele diz que essa análise plástica de estruturas reticuladas, né, que são estruturas formadas por vigas e pilares, ela não deve ser adotada quando, letra A, se considerarem os esforços de segunda ordem global, letra B, não houver suficiente dutibilidade para que as configurações adotadas sejam atingidas. A letra A, ó, quando que a gente considera esforços de segunda ordem numa estrutura?
quando a gente tem uma estrutura de nós móveis. Por definição, a estrutura de nós fixos é uma estrutura que tem poucos esforços de segunda ordem, que são desprezíveis em relação aos de primeira ordem, e por isso a gente não os leva em consideração. Então, estrutura de nós fixos, permitido utilizar análise plástica. Estrutura de nós móveis, eu preciso levar em consideração os esforços de segunda ordem, então eu não posso aplicar análise plástica. Tá? Essa questão da dutibilidade aqui está em grande parte relacionada com aquela verificação da capacidade de rotação das rótulas plásticas que eu mencionei. Tá certo? Mas também tem outras precauções que você tem que tomar. Por exemplo, se você tem uma viga que está apoiada em 2 pilares, existe um grau de engastamento dessa viga com os pilares. Então, esse pórtico, 2 pilares de uma viga, forma uma estrutura hiperestática. A viga em si, do ponto de vista da viga, é uma estrutura hiperestática, porque os pilares eles fornecem mais reações de apoio do que a viga necessita para se manter em equilíbrio. Então, mesmo que eu comece a reduzir o grau de engastamento da viga nos pilares, mesmo que eu reduza a 0 o grau de engastamento, eu ainda assim vou ter uma viga bem apoiada, ainda vai estar em condição de equilíbrio. Tá certo? Então, é uma situação em que não precisaria me preocupar com dutibilidade. Agora, se eu tenho, por exemplo, uma viga engastada e livre, engastada de um lado e em balanço do outro, ela depende exclusivamente do apoio dela, do apoio engastado dela para se manter em equilíbrio. Se eu começar a redistribuir esforço ali, se eu começar a fazer uma análise plástica, eu vou comprometer a segurança dessa viga. Ela pode passar a não ter graus de apoio, Ela pode estar restringida o suficiente, ela não pode não ter reações de apoio suficiente para mantê-la em equilíbrio, tá certo? Então, isso aqui tem a ver, esse item B aqui. Então, por isso que eu nunca aplico nó semi-rígido em balanço ou análise plástica, que eu faço em balanço, tá certo? E a verificação da rotação, da capacidade de rotação da rótula plástica, a gente viu como faz. E aqui basta a gente se limitar em estrutura de nós fixos, tá? Então, a gente viu aqui a parte teórica. Vamos dar uma olhada agora na parte prática. Vamos ver no Ebérica aqui como que a gente pode tratar essa situação. Então aqui eu tenho o mesmo projeto do vídeo anterior, Agora eu vou querer aplicar um nó semi-rígido aqui, uma redistribuição de esforço na ligação de V10 com P24, tá? Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é vir aqui nos relatórios de viga e pegar o valor de X, o valor de D para a gente fazer aquela comparação. Bom, V10 aqui. Vou gerar o relatório de cálculo detalhado. Se você se lembra, na aula passada, quando a gente estava fazendo a verificação da análise linear com redistribuição, a gente fez o cálculo aqui do X sobre D. Depois do processamento, eu peguei a estrutura, eu apliquei o nó semi-rígido, processei, depois do processamento, dimensionei a viga, e depois do dimensionamento, fui pegar o relatório para ver qual era o X e qual era o D. Aqui para análise plástica eu faço o contrário, eu pego a estrutura original sem nenhuma flexibilização, pego o X dela, pego o D dela e comparo e faço a relação X sobre D e comparo com X sobre D limite. Tá? Por que eu faço isso? Porque se eu quiser redistribuir, sei lá, 100% do momento negativo, a minha linha neutra vai para 0, X sobre D vai dar 0 sobre D vai dar 0, eu vou estar atendendo o limite normativo, mas eu vou estar roubando para fazer isso. Eu vou ter de tirar do momento vetor todo. Então é lógico que a linha neutra vai ficar baixa, no caso vai ficar nula, inclusive, se o momento for nulo, e vai passar na verificação. A norma não impõe uma porcentagem limite para redistribuição quando for análise plástica. Então, o que eu faço? Eu me limito em no máximo 40% de redução, não aplico redução maior do que essa, e eu faço a verificação do X sobre D para o valor original, antes de eu aplicar qualquer nó semi-rígido. Tá certo? Então aqui nós temos... Deixa eu preparar a planilha, Aqui nós temos o X, igual a gente viu, então, armadura negativa, segundo apoio, que é onde a gente quer aplicar um nó semi-rígido aqui para simular análise plástica. Então aqui eu vou ter YLN 3,47. Para eu achar o X, eu tenho que dividir esse valor por 0,8. Pronto, achei o X. O D está fácil, o D daqui 35,40 e já dá pronto para a gente.
automaticamente já cheguei no meu x sobre d. O meu gama, que é a distribuição que eu quero, é de 40%, então o meu gama vai ser 0,6. E o meu x sobre d limite, igual a gente viu aqui no slide, vai ser de 0,25. Porque o meu FCK aqui é de 25 MPa, certo? Então, aqui o x sobre d deu 0,12, o x sobre d limite 0,25. Então, a profundidade da linha neutra ficou abaixo do limite permitido. Eu posso aplicar análise plástica nessa seção. Então, agora sim eu vou vir aqui, vou dar um duplo clique na viga, vir em modelo, vínculo final, porque é o último vínculo desse trecho da viga. Vou marcar como semi-rígido para poder redistribuir o esforço. E vou marcar aqui os 40% de redução que eu quero. Dou OK, OK. Já apareceu aqui um sinalzinho do nosso semi-rígido indicando aqui 40% de redução de rigidez da flexão nessa ligação aqui. Certo? Então vamos processar aqui, rapidamente aqui, e depois pular para a janela de dimensionamento de viga, para a gente ver como que ficaram os esforços, né, depois dessa alteração. Só um instante aqui. Basicamente a verificação já acabou, era só aquilo, tá? Era só fazer essa continha aqui. Só vamos ver aqui, ilustrar para ver o que aconteceu. É sempre bom conferir nos resultados, para ver se a estrutura permanece de nós fixos, né? Antes a estrutura aqui era 1.04 em X, agora aumentou para 1.05, justamente por causa desse nó semi-rígido que a gente aplicou aqui. Então vou abrir aqui a janela de vigas para a gente ver o resultado da viga no V10. Então, só um instante, ó, V10. Se a gente for olhar aqui, diagrama de momento fletor. Tenho aqui no máximo, aqui onde eu apliquei a redução, né, ó, 2166. Ficou abaixo do 2658, que era o original, então bem abaixo. Então aí saiu de 2658 e veio para 2166, uma redução aí de mais de 20%, beirando aí os 25% de redução no momento fletor. Igual eu falei no vídeo anterior, né? Nunca vai bater da redução de rigidez da ligação ser igual à redução de momento fletor, tá? Sempre vão ser valores diferentes. E usualmente a redução de momento fletor ela é menor do que a redução de rigidez. Então eu reduzo 20% da rigidez, o meu momento fletor acaba reduzindo menos de 20%. Eu reduzo 40%, igual eu reduzi aqui, ele reduziu 20 e poucos por cento. Certo? Então, basicamente, era isso para a aula de hoje. Essa aqui era a segunda verificação que o Beric não faz, que são as verificações necessárias para a gente poder aplicar um nó semi-rígido que simule a análise plástica da nossa estrutura. E eu fico aqui por hoje. Até a próxima. Tchau.